Vamos então à solução das questões sobre o conteúdo de Pascal e Arquimedes. Mestre e mestra, segue aí. Na figura, a massa específica do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico e o outro líquido não miscível com ele tem massa específica aproximadamente igual a... Bom, mestre, vou começar pintando aqui, ó, quem não entendeu o desenho, né? O outro líquido, ele tá aqui, ó. Então, este é o outro líquido, tô pintando de rosa aqui, tá, mestre, mestra? Tá aqui o outro líquido, perfeito. Então, este líquido tem uma coluna de 18 centímetros em relação horizontal, né? Que eu posso até pintar aqui pra gente, né? Olha só. Ih, acho que é mais aqui. Então, posso até pintar, ó, que é a horizontal de separação entre os dois líquidos, essa linha verde aqui, né, ó. Tá aqui a linha verde desenhada. Pronto, depois de fazer todos esses desenhos, a gente pode começar a resolver a questão. Ele está perguntando, qual é que é a massa específica, né, não miscível com ele, tem massa específica de aproximadamente... Bom, se eu sei que este ponto aqui e este ponto são numa mesma linha horizontal, a gente vai usar o princípio de Stevin aqui, numa mesma linha horizontal, as pressões são iguais. E aí eu vou escrever a densidade do líquido 1 vezes a coluna de líquido 1 em relação a essa horizontal vai ser igual à densidade do mercúrio, né, que é o Hg, vezes a coluna de mercúrio, HHG, né? Então, a densidade desse líquido vai ser vezes 18 centímetros, igual a densidade de mercúrio, que é 13,6, vezes a altura da coluna de mercúrio, que é 2 centímetros. Como eu usei centímetros com centímetros, está certo aqui. Tudo bem, mestre e mestre? Quer dizer que a densidade vai ser igual a 1,5 gramas por centímetro cúbico. Eu passei 18 dividindo, o resultado da conta é 1,5 gramas por centímetro cúbico. Alternativa, a letra E. Vamos então à leitura da questão de número 2, mestre e mestra. A relação entre Fzão e Fzinho na prensa hidráulica da figura para que exista equilíbrio, sabendo-se que o raio, olha só isso, mestre, o raio do cilindro maior é 10 vezes o raio do cilindro menor. Então, vou escrever aqui, ó. O raio do cilindro maior é igual a 10 vezes o Rzinho. Quantas vezes a área vai ser maior do que a areazinha, mestre e mestra? Já que a área de um cilindro, né, a área desse êmbolo é igual a π r ao quadrado, como o r está ao quadrado, quer dizer que o que acontece com o raio faz a área aumentar ao quadrado. Então, se o raio é 10 vezes maior, quer dizer que a área vai ser 100 vezes a área do êmbolo menor. E a partir disso, a relação, né, entre F e Fzinho, a relação, mestre, na verdade é a razão. Então, eu posso dizer que a força grande sobre a área grande é igual a força pequena sobre a área pequena, devido ao princípio de Pascal. Então, força grande sobre força pequena vai ser igual a área grande sobre área pequena. E a área grande é 100 vezes maior a área pequena, então a gente vai simplificar a área, né, o azinho que está aqui, e aí a gente termina a conta dizendo que a força grande sobre a força pequena é igual a 100. 100 é a mesma coisa que 10 na 2, alternativa letra D, né? Então, vou escrever que Fzão sobre Fzinho é igual a 10 na 2. Relação ou razão, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 3. Na prensa hidráulica ilustrada ao lado, o êmbolo menor tem área S, que deve ser esse aqui, né? Enquanto o maior tem área 4S. Admitindo-se G igual a 10 metros ao quadrado, determina a intensidade da força F que consegue equilibrar a carga disposta no êmbolo maior. Bom, mestre e mestra, ele te disse que esta área é S e esta área é 4S. S deve ser de superfície, ok? E eu sei que tem uma carga aqui, um peso de, se a massa é 80, 800 newtons. Agora, para achar qual é que é o valor da força que equilibra os 800 newtons, é só pensar, se a área é 4 vezes menor, quer dizer que a força também será 4 vezes menor, que é 200 newtons. Não tem que fazer a conta, mas dá. Se a gente quiser, a gente pode escrever. Força sobre a área é igual a força sobre a área, que é 4S. Opa, não é 5, né? É S. Fazendo essa conta, a gente simplifica o S com o S, quer dizer que a força vai ser 800 dividido por 4, quer dizer que a força vai ser 200 newtons para equilibrar aquela carga de 80 kg. Alternativa, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4.
A dificuldade de fechar a porta de um automóvel cujos vidros se encontram fechados é um fenômeno que se relaciona com o princípio de Pascal, né? Para aumentar a pressão dentro do líquido que tem dentro do carro, do fluido, melhor dizendo, né? Eu preciso exercer uma força, né? Então, como eu estou levando junto com a porta um pouquinho de ar a mais, vai aumentar a pressão ali dentro e a força feita sobre a porta do lado de dentro aumenta um pouquinho e por isso fica mais difícil de fechar a porta do carro. Por isso que deixar o vidro um pouquinho abaixado, né? É vantagem, alguns carros fazem isso automaticamente. Tu sai do carro, ele baixa um pouquinho o vidro, tu fecha a porta, ele volta o vidro. Quando tu desliga o alarme, ele baixa o vidro, quando fechar a porta, ele vai subir um pouquinho o vidro para não ter mais essa dificuldade. Bora então resolver a questão de número 5. Prensa hidráulica é um dispositivo multiplicador não é de pressão. Vai multiplicar força perdendo deslocamento. Então, multiplicador de força através da redução do deslocamento. Então, quanto maior a força na prensa hidráulica, menor é o deslocamento do êmbolo. Tudo tranquilo? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 6. Enche-se uma garrafa com água e em seguida se arrolha, enfim, forçando a rolha sobre a água. De acordo com o princípio de Pascal, se tu força a rolha sobre a água, tu aumenta a pressão na água. A pressão em cada ponto é a mesma em qualquer direção? Não. Os acréscimos de pressão se transmitem integralmente, né? A pressão é igual em todos os pontos? Também não. A pressão sofre o mesmo acréscimo em todos os pontos? Verdadeiro. O acréscimo de pressão é que se transmite integralmente a todos os pontos de um fluido considerado incompressível. Bora então resolver a questão de número 7. O freio hidráulico é uma aplicação do princípio de Pascal que afirma a força exercida sobre um corpo suspenso é igual, isso aqui é Arquimedes, né? A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio depende isso aqui é teorema de Stevin. Todos os pontos de um fluido em equilíbrio transmitem-se integralmente a todos os outros pontos. Todos os pontos de um fluido em equilíbrio se transmitem? Acho que não, hein? Letra D. Variações de pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio transmitem-se integralmente a todos os outros pontos. Verdade, os acréscimos ou decréscimos, né, as variações de pressão transmitem-se integralmente a todos os pontos de um fluido incompressível. Um fluido em equilíbrio exerce forças sempre perpendiculares às paredes do recipiente? Não que isso seja mentira, mas não tem nada a ver com o princípio de Pascal, não é mesmo? Vamos então à leitura da questão de número 8, mestre e mestra. A máquina hidráulica representada na figura tem áreas circulares A1 e A2, diâmetros D1 e D2, respectivamente. Quantas vezes o D1 deve ser maior do que D2 para que a força F2 de 10 newtons em A2 possa equilibrar uma força F1 de 1000 newtons em A1? Como a gente sabe a relação entre as forças, a gente sabe a relação entre as áreas, mestre. Mas vamos fazer aqui, ó. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. A força 1 ele disse que era 10 newtons, né? Vamos confirmar ali, ó, 10 newtons. Não, a força 1 é 1000. Então, 1000 sobre área 1 vai ser igual a 10 sobre área 2. Vou multiplicar os extremos aqui para dizer que 1000 vezes a área 2 é igual a 10 vezes a área 1. Simplificando-se 10 de cada lado, né? Divide por 10 os dois lados da igualdade, e a gente chega na relação de que a área 1 é igual a 100 vezes a área 2. Se a área é 100 vezes maior, mestre e mestra, quantas vezes maior tem que ser o diâmetro? Bom, a área em função do diâmetro, pode pensar na mesma relação que com o raio, mas em função do diâmetro, a área é π, diâmetro elevado ao quadrado sobre 4. Quer dizer que a área é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro. Isso significa que para a área ficar 100 vezes maior, o diâmetro basta que ele seja 10 vezes maior. Então, a gente pode escrever aqui, mestre e mestra, ó, que o diâmetro 1 tem que ser 10 vezes maior que o diâmetro 2, e em consequência disso a área será 100 vezes maior, em consequência disso a força também será 100 vezes maior. Então, quantas vezes D1 deve ser maior do que D2? 10 vezes. Letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 9. A figura esquematiza uma prensa hidráulica
uma força F exercida no pistão de área S para erguer uma carga C no pistão de área 5 vezes 5S, né? Em relação à força F, qual o valor da força que deve ser aplicada no pistão de maior área? Bom, tá faltando o desenho aqui, mestre, mas essa é uma questão bem simples, nem precisa do desenho. Eu sei que a força maior sobre a área, força menor, aliás, sobre a área menor, é igual a força maior, vou chamar aqui força no pistão C, sobre a área 5 vezes maior, né? 5S. Então, eu posso simplificar o S com o S, sobra 5, quer dizer que a força feita no êmbolo C é igual a 5 vezes a força F, é só isso. Alternativa, letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Meio faltou o desenho aí, mas nem precisava, né? Bora resolver a questão de número 10. Numa prensa hidráulica, a seção reta do êmbolo menor é de 20 centímetros quadrados e a seção maior é de 200 centímetros quadrados. Quando o êmbolo subir 30 centímetros, o êmbolo menor descerá em centímetros. E aí, mestre e mestre, qual é que é a relação entre a área e o deslocamento? A relação aqui é que os volumes são iguais, né? O volume deslocado no êmbolo 1 vai ser igual ao volume deslocado no êmbolo 2. Só que a área da base vezes a altura que desce ou sobe é o que a gente calcula pelo volume. Então, isso vai ser igual à área da base do cilindro 2 vezes o deslocamento vertical dele também. Então, a área 1, 20, vezes... Ó, o maior é que subiu 30, né? Então, está perguntando quanto que o menor desceu. Então, H1 igual a área 2, que é 200, vezes o ΔH do êmbolo maior, que é 30. Posso simplificar isso com isso aqui. Posso simplificar o 2, né, com o 200, vai sobrar 100 do lado direito. E aí, o que tem de conta aqui é que o ΔH do êmbolo menor vai ser igual a 3 vezes 100, que é 300 centímetros. Alternativa letra C. Lembrar que o deslocamento do êmbolo é inversamente proporcional à área deste êmbolo. Bora então resolver a questão de número 11. Dois líquidos de densidades diferentes que não se misturam são colocados em um tubo de extremidades abertas em forma de U, o U-tube, né? Conforme a figura. A relação entre as densidades P1 e P2 desses líquidos é... Então, para achar a relação entre as densidades, mestre e mestra, a gente tem que usar aquela equação lá do teorema de Stevin, né? Numa mesma linha horizontal, as pressões são iguais, e aí, como as duas extremidades são abertas, a gente acaba cancelando a pressão atmosférica, a gente pode escrever a massa específica do 1 vezes a altura da coluna de líquido 1 em função desse ponto que eu marquei nos dois fluidos, é igual à massa específica do líquido 2 vezes a coluna do líquido 2. Como ele quer ρ1 e ρ2, né? P1 ou P2, né? ρ1 sobre ρ2 é igual a H2 sobre H1. Agora é só achar a alternativa letra B. P1 sobre P2 ou ρ1 sobre ρ2 vai ser igual a H2 sobre H1. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 12. A figura representa um elevador hidráulico cuja eficiência é de 10.000%. O que isso quer dizer, mestre e mestra? Quer dizer que a força maior vai ser 10.000% maior do que a força menor. Então, a força menor, que é F1, e a força maior, que é F2, tem essa relação. Como a gente quer tirar da porcentagem, a gente corta dois zeros, né? Só dividir por 100. Quer dizer, então, que a força F2 é igual a 100 vezes a força F1. A força F1 é menor e a força F2 é maior. Ele pede para a gente a relação entre os raios dos cilindros do elevador e do compressor. Se a gente tem a relação entre as forças, a gente tem também a relação entre as áreas, mestre e mestra. É a mesma, né? Para que a pressão nos êmbolos seja sempre a mesma. Então, eu vou escrever aqui, ó. A área maior, que é a do elevador, é igual a 100 vezes a área do cilindro, né? Do compressor. Então, C. Só que para a área ser 100 vezes maior, os raios têm que ter que relação? Bom, se é uma área de uma circunferência, a área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, se eu sei que o êmbolo E tem uma área 100 vezes maior que o êmbolo C, eu posso dizer que o raio do elevador é igual a somente 10 vezes maior do que o raio do compressor. Então, é 10 vezes maior. A relação entre os raios do elevador e do compressor é 10. Alternativa, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Talvez essa eficiência aqui tenha te deixado meio cabreiro, né? Mas está resolvido agora e a gente vai ler a questão de número
13. A pressão máxima que o mergulhador suporta sem o uso de equipamentos é 3 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Se mergulhar na água de densidade 10 na 3 kg por metro cúbico, em um local onde a pressão atmosférica é 10 na 5 newtons por metro quadrado, a profundidade máxima que poderá atingir sem sofrer problemas de saúde é de aproximadamente, mestre e mestra, pressão total em água. Pressão total, que é o que ele aguenta, vai ser igual a pressão atmosférica mais a massa específica da água vezes a gravidade vezes a profundidade que ele vai estar. Então, a pressão é 3 vezes 10 na 5, vezes 10 na 5. Pressão atmosférica é 10 na 5, ou 1 vezes 10 na 5, mais a massa específica da água, que é 10 na 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade. Vou passar o 10 na 5 aqui para a esquerda, vai ficar 3 vezes 10 na 5, menos 10 na 5, é igual a 10 na 4, vezes o H. 3 vezes 10 na 5 menos 1 vezes 10 na 5 é 2 vezes 10 na 5. 2 vezes 10 na 5 é igual a 10 na 4H. Passo 10 na 4 dividindo, 2 vezes 10 na 5, dividido por 10 na 4, é igual a profundidade. Quer dizer que a profundidade é igual a 2 vezes 10, quer dizer que a profundidade é igual a 20 metros. Mas nem precisava ter feito essa conta que nos faz chegar na letra B, mestre e mestre. Se eu sei que a cada 10 metros de profundidade aumenta uma atmosfera, essa regrinha a gente viu na aula, quer dizer que na atmosfera a pressão é uma atmosfera, mais 10 metros é 2 atmosferas, mais 10 metros é 3. Então ele afundou 20 metros para que a pressão total fosse 3 atmosferas. Afinal de contas, 10 na 5 é uma atmosfera. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 14. Observe a seguinte figura. O tubo da figura tem a extremidade A fechada, então aqui embaixo é fechada, e a sua extremidade B aberta. Isso significa que aqui atua a pressão atmosférica também, tá? PATM. Esse tubo está totalmente preenchido com água, então tem água até aqui em cima. A pressão absoluta exercida na extremidade A, a pressão absoluta é a pressão total, né? É da ordem de... Bom, mestre e mestra, a pressão nesse ponto aqui, ó, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna vertical de água. Não pode pegar os 30 metros. Vamos fazer uma conta para descobrir qual é que é essa altura aqui, né? Este H. Bom, eu sei que o H em relação ao 30 é o cateto oposto, não é? Então, posso dizer que seno de 30 é igual ao cateto oposto, que eu quero achar o H, sobre a hipotenusa, que é 30. Seno de 30 é 1 meio, isso é igual a H sobre 30. Passo 30 multiplicando 1 meio, vai ficar 30 sobre 2, quer dizer que o H é igual a 15 metros. Então, eu tenho 15 metros de coluna de água mais a pressão atmosférica. Eu poderia fazer a conta fazendo isso tudo aqui, ó. Pressão total é igual a pressão atmosférica mais μGH e depois descobrir qual é que é a pressão. Só que eu sei que cada 10 metros de água equivale a uma atmosfera. Então, 15 metros de água vai ser uma atmosfera e meia. Mais uma atmosfera que está aqui em cima, eu vou ter 2 atmosferas e meia. Quer dizer que a pressão total que está submetida na extremidade A inferior do cano que está ali é igual a 1 atmosfera mais 1,5 em função dos 15 metros de água na vertical. Quer dizer, então, que a pressão total é igual a 2,5 atmosferas. Então, fica letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora, então, resolver a questão de número 15. A figura representa uma prensa hidráulica formada por um pistão de área A e outro de área 5A. Se for exercida uma força F no pistão de área a grandeza que se transmite inalterada para o pistão de área 5A é a pressão, né, mestre, mestre? A pressão é igual. Quem é maior é a força. Então, vai ter 5F aqui? Vai ter 5F. Não é a pressão que é 5 vezes maior. Então, a grandeza que se mantém inalterada de um êmbolo para o outro é a pressão. Esse é o princípio de Pascal, inclusive. Os acréscimos de pressão se transmitem integralmente a todos os pontos de um fluido considerado incompressível. Vamos agora à leitura da questão de número 16. Acompanhe ali. Na prensa hidráulica, no elevador macaco hidráulico, dos postos de serviço automotivos e na cadeira do dentista, encontramos exemplos de aplicação de um importante conceito da física. Qual o princípio de Pascal, né? Vai fazer com que seja mais fácil movimentar as coisas utilizando as máquinas hidráulicas.
Pronto, mestre, mestra, terminamos essa listinha, mas eu sei que tem mais questões nesse material, né? Então faça o resto das questões e aí nessa segunda parte do vídeo você vai ver a solução das próximas. Vamos à leitura da questão de número 1 sobre empuxo. Um ovo de galinha repousa no fundo de um recipiente cheio de água. Se acrescentarmos sal ao conjunto, é possível que o ovo suba e passe a flutuar. Isso ocorre por quê? Por que isso ocorre, mestre e mestra? Porque ao colocar sal na água, a densidade da água aumenta, o empuxo sobre o ovo vai aumentar e, em consequência disso, ele pode vencer do peso e vai trazer o ovo para cima, né? Vai colocar o ovo a flutuar próximo à superfície livre do líquido, né? Sempre que se coloca sal sobre ovos, eles sobem. Que absurdo, né? Joga sal no ovo, vê se ele sobe. O sal mexeu com a química do ovo, nada a ver. O sal aumentou o empuxo sobre o ovo, verdadeira. O sal aumenta a densidade do líquido e aumenta o empuxo sobre o ovo, por isso, vencendo do peso, o empuxo traz o corpo para cima. Sal diminui o repuxo, olha só. O sal possui propriedades inexplicáveis. Essa é muito boa, bom para os professores de química, inclusive, lerem isso aqui e ficarem muito felizes com a elaboração das questões de física, né? Vamos à leitura, então, da questão de número 2, mestre. Um barco que flutua na água de um rio entrando no mar. Peraí, ele flutua na água e aí ele está num rio e ele vai para o mar. Bom, o empuxo continua o mesmo, mestre. Por quê? Porque o empuxo vai ser igual ao peso do barco. E isso vai ser igual à massa específica do líquido vezes a gravidade vezes o volume de líquido deslocado. Quando a gente vai para o mar, a massa específica aumenta. Aí o volume de líquido deslocado diminui. Então ele afunda menos, ele desafunda, né? O volume de líquido deslocado vai diminuir. Então ele afunda menos, né? Ele flutua com a parte submersa menor do que antes. A linha de flutuação fica mais baixa, não é mais alta. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 13, então. A grandeza física responsável pela ascensão dos balões meteorológicos através da atmosfera é... Esses balões são menos densos do que o ar, e aí o empuxo é maior que o peso, ele sobe, né? Então o empuxo do ar, perfeito. Não são só líquidos que geram empuxo, são fluidos, não é mesmo? Vamos à leitura da questão de número 4. Um bloco com massa de 2 kg mergulhado em um líquido está em equilíbrio quando? Então, ele está totalmente mergulhado. Mergulhado quer dizer totalmente embaixo. Então, ele vai estar em equilíbrio mergulhado quando a sua densidade for igual à densidade do líquido. A densidade do corpo é menor? Não, daí ele vai flutuar, né? A densidade do corpo é igual, perfeito. Ele flutua quando totalmente submerso ou quando mergulhado. Se tu ler só mergulhado, tem que interpretar que está totalmente abaixo da superfície livre do líquido. Tudo bem, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 5. O peso de um corpo de densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico é 10 newtons. Seu peso aparente quando mergulhado num líquido de densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, ó, de novo mergulhado, ó, totalmente mergulhado então, em newtons é igual, ele quer saber o peso aparente. A gente sabe que o peso aparente é sempre o peso real do corpo menos o que o empuxo ajuda. E para achar o empuxo aqui a gente vai usar o sempre, né? Aquilo que eu ensino para ti na aula de hidro. O sempre diz o seguinte, ó. Peso sobre o empuxo é igual à densidade do corpo sobre a densidade do líquido vezes a fração submersa. Como a fração submersa é 1, vou simplificar aqui, ó. Esse cara aqui vai ser 1, porque ele está totalmente mergulhado. A gente vai dizer que o peso, que é 10, sobre o empuxo é igual à densidade do corpo, que é 2,5, sobre a densidade do líquido, que é 0,8. Passo 0,8 multiplicando, 2,5 dividindo, para dizer que o empuxo é igual a 8 dividido por 2,5. Fazendo essa conta, a gente descobre que o empuxo é igual a 3,2 newtons. E a partir daí é só achar o peso aparente. O peso aparente é igual a 10 menos 3,2. Quer dizer que o peso aparente vai ser igual a 6,8 newtons. Alternativa, letra C. Bem tranquilo assim, né, mestre e mestra? Lembra dessa equação? Peso sobre empuxo, a densidade do corpo sobre a densidade do líquido, vezes a fração submersa. Quando a fração submersa for 1, fica mais fácil ainda para achar o empuxo em função do peso e a relação entre as densidades do corpo e do líquido. Bora então resolver a questão de número 6. Dentro da água, as pessoas sentem-se mais leves em virtude da força exercida pela água sobre o corpo imerso.
Essa força descrita pela lei de Arquimedes é denominada empuxo. Pode-se afirmar que... Letra A. A direção do empuxo pode ser horizontal. Não. O empuxo existe devido à diferença de pressão entre a base e o topo do corpo imerso num líquido, por causa da diferença de profundidade que existe entre a base e o topo desse corpo. Ela só pode ser vertical. O empuxo é sempre maior que o peso do corpo imerso? Não, ninguém disse isso. O empuxo pode ser maior ou menor do que o corpo que está no líquido imerso. O empuxo é igual ao peso do corpo somente quando o corpo flutua. O empuxo não depende da gravidade ou do campo... Mentira, o empuxo depende sim. Quanto maior a gravidade, maior também será o empuxo. Então tá errado isso aqui, né? Como é que eu consigo fazer isso? Letra E, então depende, né? O empuxo é proporcional ao volume de água deslocado? Na água, né? Sim, vou considerar certo. Então o empuxo é proporcional ao volume de líquido deslocado ou de fluido deslocado pelo corpo, dependendo em qual fluido ele está submerso. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder então a questão de número 7. Assinale a opção que explica corretamente por que o balão de São João sobe. Porque ele é menos denso e porque o empuxo ganha do peso, isso. A pressão dos gases no interior do balão é menor do que a pressão atmosférica externa. Isso ia fazer o ar entrar no balão, tá? Então, não. A pressão atmosférica cresce com a altitude, não é por isso que ele sobe. O peso do balão é menor do que o peso do ar que ele desloca, verdadeiro, porque o peso do ar que ele desloca é o módulo do empuxo. O valor da aceleração da gravidade decresce com a altitude, até decresce, mas não é por isso que ele sobe. O volume do balão vai diminuindo à medida que ele sobe. Bem, na verdade, ele aumenta, né? Como a pressão externa diminui, o volume do balão tende a aumentar com a altitude. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então resolver a questão de número 8. Uma esfera maciça e homogênea de peso igual a 10 newtons está presa no fundo de um recipiente cheio de água pelo fio F, como se representa na figura abaixo. O módulo do empuxo sobre a esfera é 30. Nessas condições, calcule a tração no fio. Ficou fácil agora, hein? Eu sei que esse corpo tem um peso igual a 10 newtons, só a questão me disse. Então, peso para baixo que vale 10 newtons. Eu sei que o empuxo que atua sobre o corpo para cima vale 30 newtons. Isso foi a questão que me disse. Ele está pedindo qual é, que é o valor da força F de tração no fio. Até vou desenhar aqui a tração no fio para baixo. Agora é só a gente fazer a condição de equilíbrio, né? Eu posso dizer que aqui está o empuxo. Desenhar da mesma corzinha que eu acho mais bonito. Empuxo igual a 30 newtons. O peso dessa esfera é igual a 10 newtons. Ele quer saber qual é, que é o valor da força F. Bom, eu posso dizer que F mais o peso, que são as forças que apontam para baixo, tem que ser iguais ao empuxo. Afinal de contas, o corpo está em equilíbrio. F mais o peso, que é 10, igual ao empuxo, que é 30. Passo 10 para a direita e ficar negativo. Quer dizer que a força F é igual a 20 newtons. Ora, que pena, ele podia ter perguntado para calcular o empuxo em função da relação entre as densidades para a gente poder usar sempre de novo, né? Mas não pediu. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Lembra de fazer esse diagrama aqui que tu resolve qualquer conta que envolva empuxo. Vamos agora à leitura da questão de número 9. Um objeto de densidade D0 flutua em um líquido de densidade D1. Somente a metade do volume do corpo está submersa nos líquidos. Calcule a razão densidade do objeto sobre a densidade do corpo. Quando o corpo flutua, mestre, lembra? Densidade, vou botar aqui do objeto, vezes o volume do objeto, é igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. Como ele diz que a metade do volume está submersa, quer dizer que o V1 é V0, o volume do objeto, sobre 2. Então, eu posso escrever que a densidade do objeto vezes o volume do objeto é igual à densidade do líquido, que é D1, vezes V0 sobre 2. Simplificando-se os V0s, a gente chega à conclusão de que DO sobre o D0, né, sobre o D1, é igual a 1/2. E isso vai ser sempre verdade, tá bom, mestre e mestra? A fração submersa para um corpo que flutua é a relação da densidade do corpo com a densidade do líquido, ou seja, se ele está com metade imerso, a densidade dele é a metade da densidade do líquido. Se ele está com 1/3 imerso, quer dizer que a densidade dele é 1/3 da densidade do líquido. Isso é sempre verdade. Um corpo que está 90% imerso no líquido tem uma densidade que é 90% da densidade desse líquido, caso o objeto esteja flutuando com 90% do seu volume
submerso. E 1 meio é igual a 0,5, então fica a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 10. Uma esfera metálica oca hermeticamente fechada contém ar em seu interior. Esta esfera encontra-se em equilíbrio, parcialmente submersa em um líquido. Então quer dizer que a esfera está flutuando, né? Parcialmente imersa, ela é oca, né? E tem ar no seu interior, contém ar no seu interior. Retirando-se o ar no interior da esfera, se eu tirar só o ar de dentro da esfera, o volume da esfera continua sendo o mesmo, mas ela acaba pesando menos. Então é a mesma coisa que dizer que a densidade da esfera ou do objeto diminui. Se a densidade da esfera diminui, vou escrever aqui, ó, densidade do objeto vezes volume do objeto igual a densidade do líquido vezes volume de líquido deslocado. Como a densidade do objeto está diminuindo e o volume do objeto é igual, a densidade do líquido é igual, o volume deslocado pelo líquido tende a diminuir. Então ele vai deslocar menos porque ele fica mais leve. Então ele precisa deslocar menos água para flutuar. Então diminuirá a sua parte submersa, pois diminui a densidade média. Verdadeiro, letra A, já está respondido. Então quando tu esvazia um corpo, ele desloca menos líquido para flutuar porque ele pesa menos. Ou pode dizer que a densidade dele diminuiu, então o volume de líquido deslocado também vai diminuir porque o volume do corpo e a densidade do líquido permanecem constantes na relação entre as densidades e os volumes. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 11. Um cilindro C de altura H, 27 centímetros, flutua na água em equilíbrio, como se mostra na figura abaixo. Nessas condições, determine a distância em centímetros entre a base do cilindro e o ponto de aplicação da força empuxo. Mestre e mestra, onde é que é o ponto de aplicação da força empuxo? Sempre no centro de massa do líquido deslocado. Sabe como é que eu sei disso, mestre e mestra? Sempre no centro de massa do líquido deslocado, porque o empuxo tem um peso, né? Aliás, tem um módulo igual ao peso de líquido deslocado. Então, se eu quero saber o valor do ponto de aplicação do empuxo, eu vou pegar bem o ponto em que é o meio do líquido deslocado. É isso aqui, ó. Aqui é o ponto de aplicação da força empuxo. Então, o que ele está nos perguntando é a distância entre a base do corpo e o ponto de aplicação da força empuxo. É isso aqui que ele quer. E ele está nos mostrando aqui, ó, que tem 2H sobre 3. Se eu tenho 2H sobre 3, quer dizer que este aqui, ó, que eu marquei, na verdade é 1H sobre 3, bem no meio do 2H sobre 3. Como H é 27, quer dizer... Opa, é sobre 3 aqui, né, mestre? Quer dizer que vai ser 27 sobre 3, 9. Quer dizer que tem 9 centímetros aqui, mais 9 centímetros aqui, mais 9 centímetros no resto do corpo. E o ponto de aplicação da força empuxo é a 9 centímetros da base do corpo, que flutua com 2/3 submerso. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então responder a questão de número 12. Um objeto cujo peso é de 90 newtons aparenta ter somente 60. O peso aparente é 60, mas o corpo pesa 90. Eu já sei que o empuxo é 30. Sempre o empuxo é o que o corpo aparenta pesar a menos. Quando submerso em água, cuja densidade é 10 na 3 kg por metro cúbico. Considerando a aceleração da gravidade de 10, o volume do objeto é aproximadamente... Bom, se eu sei que o empuxo é 30 newtons, eu posso calcular pela equação do empuxo mesmo qual é que é o volume do objeto. Se ele está totalmente mergulhado, né, quando submerso, totalmente mergulhado em água, eu vou calcular o volume de líquido deslocado, que também vai ser igual ao volume do corpo. Então, empuxo é igual à massa específica do líquido vezes a gravidade vezes o volume de líquido deslocado, que nesse caso, como está totalmente submerso, será igual também ao volume do corpo. Então, empuxo é 30, densidade é 10 na 3, gravidade é 10, vezes o volume de líquido deslocado, que eu quero descobrir. Isso aqui vai ficar 10 na 4. Quer dizer que o volume de líquido deslocado vai ser igual a... Vou cortar aqui, ó. 3 sobre 10 na 3 metros cúbicos. Quer dizer que o volume de líquido deslocado ao volume do corpo é igual a 3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Poderia dizer 3 litros, né? Mas ele disse em metros cúbicos, então, letra A, para responder a questão de número 12. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então responder a questão de número 13. Um corpo completamente imerso em um líquido em equilíbrio
recebe deste um impulso igual. Se ele está totalmente imerso em um líquido em equilíbrio, recebe deste um impulso igual, não diz que está flutuando, tá vendo? Igual ao peso do líquido deslocado. Ao seu próprio peso não, à própria massa não, ao seu peso aparente não, ao peso do volume de líquido deslocado. Verdadeiro, letra D. Podia ser parcialmente imerso, né? Ia ser a mesma resposta. Bora resolver então a questão de número 14. Um corpo está flutuando em equilíbrio. Neste caso, bom, se ele está flutuando, o peso e o empuxo se anulam e tem mesmo módulo. Então, o empuxo tem módulo igual ao peso do líquido deslocado. Então, nesse caso, o empuxo é menor, não. O empuxo é maior, não. O empuxo é igual ao peso do corpo. É, em módulo, né? Não disse aqui, mas eu vou botar uma observação. Em módulo. Por quê? Porque o empuxo é para cima e o peso é para baixo. Então, essas forças não podem ser consideradas iguais. Elas têm módulos iguais. Letra D, a densidade do corpo é maior? Não. A densidade do corpo é igual ao do líquido? Não, porque ele não diz que está totalmente mergulhado, né? Diz que está simplesmente flutuando. Bora responder, então, a questão de número 15. Uma esfera de alumínio está flutuando na superfície da água contida em um recipiente com metade do volume submerso. Eu já sei que a densidade da esfera é igual à densidade da água. Diz que é água? Diz, dividido por 2. Se flutua com metade do volume submerso, a densidade é a metade. Assinale a opção correta. A densidade do alumínio é igual a metade... Não. A densidade da esfera feita de alumínio. A esfera é oca e a densidade da esfera é igual a metade da densidade da água. Verdadeiro. Por que eu sei que a esfera é oca? Porque o alumínio é mais denso do que a água, né? Consequentemente, a gente teria que ter a esfera afundando. Mas se ela não afunda e é menos densa, quer dizer que ela tem menos massa do que aparenta, né? Quer dizer que ela é oca. Tudo bem, mestre e mestra? Bem tranquila, né? Vamos agora à solução da questão de número 16. Sabendo-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, e a do gelo é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Qual é a fração de volume de um cubo que pode ser avistado fora do nível da água? Bom, mestre, densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vai ser igual à densidade do objeto vezes o volume do objeto. Está flutuando. Então, a densidade do líquido eu sei que é 1, vezes o volume de líquido deslocado é igual à densidade do cubo de gelo, né, do iceberg, que é 0,9 vezes o volume do objeto. Quer dizer que o volume de líquido deslocado é 9 décimos do volume do objeto. Agora, cuidado, isso é o que está dentro. E ele pediu para a gente o quê? O que está fora. Então, se está dentro 9 décimos, fora está 1 décimo. Então, 1 décimo do seu volume está para fora. Por isso que a gente diz a ponta do iceberg, né? O que a gente está enxergando do iceberg é 10% do seu tamanho. O problema mesmo é o que está embaixo da superfície. Vai ser sempre 9 vezes maior em volume do que a gente está enxergando fora da água. Bora então resolver a questão de número 17. Um objeto cuja massa específica vale 8 está mergulhado inteiramente em um certo líquido e apresenta um peso aparente 25% menor do que seu peso. Isso quer dizer que o empuxo é igual a 25% do peso. Se ele te diz que pesa 25% a menos, esse é o valor do empuxo. A massa específica do líquido. Bom, se eu sei a relação entre o empuxo e o peso e o corpo está mergulhado inteiramente, eu vou usar sempre. Peso sobre o empuxo é igual à densidade do corpo sobre a densidade do líquido vezes a fração submersa. A fração submersa é 1. Então, o peso do corpo sobre o empuxo, que é 0,25 vezes o peso, já tirei da porcentagem, é igual à densidade do corpo, que é 8 gramas por centímetro cúbico, dividido pela densidade do líquido que a questão nos perguntou. Dá para cancelar o peso com o peso, e aí dá para dizer que a densidade do líquido, passa multiplicando à esquerda lá, ó, é igual a 8 vezes 0,25, que é 1/4, né? Quer dizer que a densidade do líquido, ou a massa específica do líquido, é igual a 2 gramas por centímetro cúbico. Alternativa, letra C. Lembra que essa equação, que eu chamo de sempre, empuxo sobre peso igual a densidade do corpo sobre densidade do líquido vezes a fração submersa, ela é muito útil
em questões de peso aparente. Em questões de corpo flutuando também, tá bom, mestre e mestra? Também, só quando o corpo flutua, empuxa é igual ao peso, aí tem que lembrar de dizer que esse lado da igualdade é igual a 1. Pode virar a página para a gente responder a questão de número 18. Dois cilindros, um maciço e outro oco, de mesmo volume, estão totalmente submersos em água. Tá, então tem dois cilindros, um maciço e outro oco, que tem mesmo volume. O empuxo exercido nos dois cilindros é o mesmo. Pronto. Por que é o mesmo? Porque o empuxo ele depende da massa específica do líquido, que é a mesma, a gravidade, que é a mesma, e o volume de líquido deslocado, que nesse caso, se eles estão totalmente submersos, também é igual. Claro que o menos denso, né, ele vai ter um peso aparente menor do que o mais denso, porém, eu sei que eles recebem no líquido empuxo igual. Então, é o mesmo. Bora resolver a questão de número 19. Uma esfera de aço flutua com parte do seu volume submerso na superfície do mercúrio contido em um recipiente. Isso é bem engraçado. A gente pode pegar um corpo feito de metal, por exemplo, de aço, né, de ferro, muito pesado, colocar ele no mercúrio, ele vai flutuar no mercúrio. Isso porque o mercúrio é mais denso do que a maior parte dos metais. Se por algum processo for aumentada a temperatura apenas da esfera, se a temperatura dela aumenta, mestre e mestre, a densidade dela diminui. Agora, o peso dela vai mudar? Não. Se o peso é o mesmo, o empuxo vai ser o mesmo. E se o empuxo é o mesmo, a densidade do mercúrio é a mesma, a gravidade é a mesma, e o volume de líquido deslocado pelo mercúrio vai ser igual. Então, o volume submerso da esfera não se altera, permanece o mesmo. Porque quando um corpo flutua, o líquido deslocado tem massa igual à massa do objeto que flutua. Então, a fração submersa de fato diminui. O volume é menor. Em comparação ao total, é uma fração menor, mas o volume absoluto é o mesmo. Então, o volume que vai ser deslocado não se altera. É só tu pensar assim, ó, a massa de mercúrio que deve ser deslocada para fazer flutuar o corpo de aço deve ser a mesma massa. Então, vai ter o mesmo volume, porque a massa do cubo que ali flutua também não foi alterada. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder então a questão de número 20. Um objeto cujo peso é 90 newtons aparenta ter somente 60. Déjà vu, né? Aham. Na verdade, essa questão está repetida, tá bom, mestre e mestra? Não vamos perder tempo fazendo, né? Se tu olhou a anterior, com certeza sabe fazer essa aqui. Bora então responder a questão de número 21. Para implicar com a irmãzinha, olha o bullying. Paulinho afoga sua boneca na piscina. É uma questão que, vamos dizer que ela tem algum problema aqui, né? Só por estar incitando a violência, mas enfim, bullying. Mergulhando-a totalmente, como mostra a figura ao lado. Não tô vendo isso na figura ao lado. Se tu viu, mestre e mestra, me explica onde é que tá a boneca, mas deixa quieto. E soltando-a a seguir. Sendo a massa específica da boneca maior que a da água, ela vai afundar. Podemos prever que a boneca afunda e o empuxo sobre ela não se altera enquanto ela desce. Verdadeiro. Por que o empuxo não fica cada vez maior? Porque o volume de líquido deslocado continua sendo sempre o mesmo. Então o empuxo não muda com a profundidade. O que muda com a profundidade é a pressão hidrostática e a pressão total também. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 22, então. Um cliente está há muito tempo de pé numa fila de banco, com os dois pés apoiados no solo, exercendo assim certa pressão sobre o mesmo. Levanta uma perna de modo que apenas um dos pés toque o solo. A pressão que o cliente exerce fica multiplicada por 2. Se a área é reduzida à metade, a pressão exercida fica o dobro. Então, a pressão fica multiplicada por 2. Tá meio bagunçado aqui nisso aqui, mas deve ser 1/4 e 1/2, tá? Provavelmente a versão que tu baixou já deve ter atualização quanto a esses errinhos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então, para a gente resolver a questão de número 23. Conforme a figura, aplica-se uma força F ao êmbolo do cilindro menor de áreazinho de uma prensa hidráulica, produzindo um deslocamento ΔX. No êmbolo do cilindro maior de áreazão, surge uma força F que produz um deslocamento ΔY. Pode-se afirmar que, pode-se afirmar qualquer coisa, vamos ver aqui o que está correto afirmar, né? Primeiro, F vezes Y igual a F vezes X. O que ele está mostrando?
que força vezes deslocamento é igual a força vezes deslocamento em cada um dos êmbolos, né? Sim, o trabalho é igual nos dois êmbolos, verdadeiro. Força sobre área é igual a força sobre área, verdadeiro de novo, aplicação do princípio de Pascal. Área vezes o ΔY igual a área vezes ΔX. Isso é volume, né, mestre? Volume deslocado no êmbolo X, o Y, aliás, vai ser igual ao volume deslocado no êmbolo Y, verdadeiro. Por isso que quanto menor a área, maior é o deslocamento. A prensa hidráulica troca força por deslocamento. Está correta todas, né? 1, 2 e 3. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 24. Analise as seguintes afirmações. Num líquido em equilíbrio, a pressão varia linearmente com a profundidade. Verdadeiro. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. A massa específica, densidade, é a razão da massa de um corpo pelo seu volume. Verdadeiro. O módulo do empuxo sobre um objeto totalmente submerso em um fluido é igual ao módulo do peso de quem, mestre e mestra? Será que do corpo ou será que do líquido? Vou considerar falsa, porque não me disse. Então, falso. Vai ter módulo, né, ao peso do líquido deslocado. Então, são corretas apenas 1 e 2. Letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver, então, a questão de número 25. Um paralelepípedo homogêneo de volume V e massa específica ρ, μ, aliás, né, μp, densidade de paralelepípedo, eu acho, flutua em equilíbrio na água, cuja massa específica é μA, com 2/3 do seu volume submerso, é o que está dentro. Então, aplicando o princípio de Arquimedes, pode-se expressar o peso do corpo como igual ao empuxo, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, peso do corpo tem módulo igual ao empuxo, já que ele flutua, né? Onde é que está escrito isso? Flutua, né, em equilíbrio. E o empuxo é a massa específica do líquido, que é a água, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado, que é 2/3 do seu volume, do volume V. Então, 2/3 vou escrever aqui, 2/3 de μA vezes G vezes o volume do corpo. Alternativa, a letra E. Bem tranquilo, mestre. Bora resolver então a questão de número 26. O empuxo exercido por um fluido sobre um corpo totalmente mergulhado nele depende, empuxo é igual a massa específica do líquido vezes a gravidade vezes o volume de líquido deslocado. Depende da profundidade, nem pensar, da substância que constitui o corpo, também não, do peso do corpo, também não, do volume do corpo. Quando ele está totalmente mergulhado, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo, não é? Então sim, verdadeiro. Da forma do corpo, não, sendo redondo ou cúbico, né? Sendo esférico ou cúbico, se o volume é o mesmo, ele desloca o mesmo volume de líquido, vai receber do mesmo líquido o mesmo empuxo. Bora responder a questão de número 27. Um corpo pesa 100 newtons no ar, quando o empuxo pode ser desconsiderado, e 80 newtons quando submerso em água, cuja densidade de... Espera aí, o empuxo é 20. Se eu sei qual é que é o peso e qual é que é o peso aparente, o empuxo é a diferença entre esses dois. Então, ele considerando submerso na água cuja densidade de 10 na 3 kg por metro cúbico, considerando o módulo da aceleração da gravidade de 10, o volume do corpo é em metros cúbicos. Se eu sei qual é que é o empuxo, eu posso achar o volume do corpo pela equação do empuxo. Empuxo é a massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. Nesse caso, o volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume do corpo, porque ele está totalmente submerso, é quando submerso na água. Então, o empuxo é 20, densidade do líquido é 10 na 3, a gravidade é 10, vezes o volume de líquido deslocado. Corto 10 com 10, quer dizer que o volume vai ser igual a 2 sobre 10 na 3, ou 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Alternativa, letra B. B de bem tranquila, né, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 28. A 100 metros de profundidade, em um lago de águas calmas no planeta Klingon, a pressão vale 7 vezes 10 na 5 Pascal, e a 75 metros de profundidade vale 6 vezes 10 na 5 Pascal. Então, a pressão atmosférica desse planeta na superfície do lago vale... Mestre e mestra, eu vou desenhar um laguinho aqui para a gente parar e pensar junto sobre o que está acontecendo. Aqui está o lago de águas calmas, o planeta Klingon, e ele diz que tem um ponto que está a 100 metros de profundidade. Vou desenhar esses 100 metros de profundidade aqui. Então, está aqui, ó. Isso aqui é 100 metros de profundidade, depois ele fala 75, né? Vou botar aqui mais ou menos uns 3/4, né? Isso.
Agora eu vou escrever as profundidades. Aqui é 100 metros e aqui é 75 metros. Aqui, ó, a pressão ele me disse que é 7 vezes 10 na 5. E aqui a pressão é 6 vezes 10 na 5. Quanto que diminuiu a pressão mudando 25 metros? O que diminuiu de pressão nesses 25 metros de diferença de profundidade é 1 vezes 10 na 6. Quer dizer que a cada 25 metros de profundidade naquela água, naquele planeta, a gente tem 1 vezes 10 na 5 pascal de mudança de pressão. E quanto falta para eu chegar na superfície? Eu tenho 1 vezes 25, eu tenho 2 vezes 25, eu tenho 3 vezes o 25. Quer dizer que aqui a pressão vai ser 5, aqui a pressão vai ser 4, e na superfície livre do líquido a pressão vai ser 3 vezes 10 na 5 pascal. 3 vezes 10 na 5 é a alternativa letra C. Bem tranquilo, mestre. Se ele te dá pressão em duas profundidades, qualquer que seja o planeta, pela diferença entre essas pressões, tu vai perceber quanto vai diminuir a pressão até chegar na superfície livre do líquido. Sabendo quanto que é a pressão na superfície livre do líquido, essa questão acabou. Tudo tranquilo, mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 29. A figura representa 3 corpos maciços de mesmo tamanho e formas idênticas, paralelepípedos. Então, eles têm todos o mesmo volume, mas de substâncias diferentes imersos na água. Tudo bem, eles não precisam ter o mesmo peso nem a mesma massa, mas eles têm o mesmo volume. Madeira, isopor e alumínio. Ok. Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Maravilha. Primeiro, o módulo do empuxo do líquido sobre o corpo é maior em 2. Já vou dizer que é falso. Por que eu vou dizer que é falso? Porque empuxo depende do volume de líquido deslocado. Empuxo é igual a massa específica do líquido, que é igual nos 3 casos, a gravidade, que é igual nos 3 casos, e o volume de líquido deslocado, que também é igual nos 3 casos. Nos 3 casos, os corpos estão submersos, então os empuxos, aliás, são iguais. Segundo, a diferença de pressão entre a base e o topo do corpo é maior em 1. Espera aí. A diferença de pressão entre a base e o topo depende da diferença de profundidade. Onde é que a diferença de profundidade é maior, mestre? No 2. Então é falsa essa segunda também. Última. O módulo da força do líquido sobre o topo do corpo é maior em 1. Espera aí. Força do líquido sobre o topo do corpo tem a ver com a pressão hidrostática e a área. É a maior área das 3 situações? É igual a essa, né? Só que a profundidade é maior. Então, se aqui a pressão é a maior de todas e a área também é a maior situação possível, a gente tem a maior força. A força que o líquido exerce sobre qualquer aresta vai ser igual a pressão vezes a área. Se a pressão é maior e a maior área, sim, a pressão que o líquido exerce sobre o topo, a força, aliás, né, que o líquido exerce sobre o topo, é maior em 1. Verdadeiro. Não que o empuxo seja maior, né? O empuxo tem a ver com a diferença de forças embaixo e em cima, ou a diferença de pressão embaixo e em cima. Então, a sequência correta é FFV, letra E. Tudo tranquilo, mestra? Bora então responder a última questão dessa lista, que é a questão de número 30. Nos vasos abaixo, contendo o mesmo líquido, as relações entre as seções retas no fundo de cada um dos níveis dos líquidos são. Então, a área 1 é maior que a área 2, que é maior que a área 3, e H3 é maior que H2, que é maior que H1, tá? Então, o H3 é o maior e o A1 é o maior. Então, podemos concluir que a pressão exercida no fundo é maior no vaso 1. Não, a pressão exercida no fundo é maior no vaso 3, por quê? Porque a coluna de líquido é maior, então falso. A pressão exercida no fundo é maior no vaso 2, não, porque não é a maior coluna de líquido, como é o mesmo líquido, né? A pressão exercida no fundo é maior no vaso 3, verdadeiro. Por quê? Porque a coluna de líquido nesse vaso é maior. Então, a 30, a resposta é letra C. Tudo tranquilo, mestra? Bora seguir os estudos aí, bora seguir fazendo as listas e assistindo as soluções, bem como os simulados semanais, que são muito interessantes para ver se de fato a gente entendeu. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.